Bom dia a todos. Vamos falar aqui um pouco de como foi esse mês de junho, de cenário, perspectivas para julho e para o resto do ano, evidentemente. Embora o começo de julho tenha sido muito diferente de como foi junho, então vou descrever um cenário que não está tão compatível assim com a dinâmica recente de preços. Mas o mês passado foi mais um mês bom para a atividade econômica, então os indicadores que foram divulgados foram positivos. Os dados que a gente tem sempre defasados em termos de atividade, então os dados de maio estão sendo divulgados agora, a produção industrial que voltou a crescer, o IBCBR veio positivo também, acabou de sair agorinha o dado das vendas no varejo referentes ainda ao mês de maio também, crescimento de 1,5% na margem, um pouquinho abaixo do que a gente tinha, mas o fato é que a atividade até o mês de maio sobreviveu muito bem, então leituras baixas de crescimento devem ser vistas como algo positivo, dado o tamanho da crise que a gente teve, do que foi a segunda onda, e todos os que a gente chama de soft data, né? Então os indicadores de sentimento, aqueles indicadores cuja divulgação são mais tempestivos e têm boa correlação com a atividade, estão mostrando uma retomada bem forte em junho. Então, a gente sabe que o programa de vacinação vem andando super bem. Semana passada, o Ministério da Saúde entregou quase 14 milhões de doses. É a maior entrega até o momento, ajudado, evidentemente, por uma doação do governo americano de 3 milhões de doses da Janssen. Aquele nosso cenário de vacina, que era super construtivo no começo, chegou a virar padrão, consenso. Acho que agora está um pouco para trás. Então, agora eu já vejo quase todo o Brasil terminando a primeira fase de imunização aí, primeira fase de imunização que a gente chama 2 doses de Coronavac, 1 dose única de Janssen, ou 1 de Pfizer ou AstraZeneca, tendo a segunda dose 12 semanas depois, isso aí deve acabar em agosto. Tá? Então, a gente apanhava lá quando falava que 70% ia vacinar em setembro, mas não só vai acabar em agosto, como o que tem chamado a atenção é o percentual de brasileiros que têm se vacinado, então quase 90%. Quando você pega as faixas que já estão elegíveis a alguns grupos aí etários, 100% vacinado, evidentemente que esse 100% decorre muito mais de a gente calcular mal o tamanho das populações, mas o Brasil tem tudo para ser o país, ou um dos países, dos grandes com certeza, cuja população mais quer se vacinar. Então a gente deve ter resultados muito bons, já vem colhendo resultados muito bons, então há semanas a gente já vê o número de queda de mortes, que é um indicador que é um pouco mais defasado. A gente vê uma queda bem relevante no número de casos. Tinha tido uma distorção, porque o Rio Grande do Norte tinha reportado um monte de casos num dia defasado. Mas o indicador que eu gosto de acompanhar, que é hospitalizações, novas hospitalizações, né, não o número de internados, mas novas hospitalizações, isso vem desabando. Então, em São Paulo, se a gente continuar no ritmo, e tudo leva a crer que a gente deve melhorar, já falo um pouquinho do risco, mas tudo leva a crer que a gente vai atingir o melhor patamar em termos de hospitalizações desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado, em breve. É óbvio que depois que os números começaram a ficar maiores. O risco para isso, evidentemente, é a chegada de alguma cepa tipo a Delta. A gente já vê alguns casos de Delta aqui no estado de São Paulo, cujo rastreamento não mostra uma pessoa que viajou, então a gente não consegue rastrear totalmente isso. Alguns casos no Rio de Janeiro, mas não é nada claro, 2 pontos aqui são importantes. Não é nada claro que a Delta vá prevalecer sobre a P1, que é a cepa que dominou aqui no Brasil. E segundo, a Delta ela é uma mutação mais normal da doença. Em que sentido? Normal é que um vírus ele mute para ser mais contagioso, mas menos letal. O objetivo não é matar o hospedeiro. Essa é a evolução natural das coisas. Com a população toda vacinada, o impacto da Delta, mesmo que ela se tornasse predominante, é o que no mundo tem chamado de novo normal, a gente vê um aumento grande de casos no Reino Unido e Israel, por exemplo, mas sem contrapartida no número de internações e mortes. Tá? Então, a gente segue bastante construtivo, deve ter uma reabertura bem forte no terceiro trimestre, pensando aí já na economia e no setor de serviços. Pensando na inflação, os números começaram a mostrar uma dinâmica aqui pior, mas mais alinhadas com o resto do mundo. Então, a gente vê um fenômeno global de inflação pressionada de bens ao longo aí do segundo trimestre. Quase todos os bancos centrais revisaram expressivamente as projeções de inflação para este ano. Continua sendo classificado como um fenômeno temporário,
mas com impacto grande. Todos os bancos centrais aí se preocupam com como isso pode funcionar. Além dessa inflação de bens, a gente também tem o risco de uma inflação mais acelerada de serviços com a reabertura. Então, é fato que o IBGE, assim como os órgãos estatísticos mundo afora, não tem conseguido fazer a coleta a contento quando você pensa que restaurantes estavam fechados, ou às vezes isso aí está sendo feito por telefone. Agora, a gente tem uma reabertura e uma normalização do processo de cômputo dos dados. Seria razoável esperar um aumento aí da inflação de serviços. Isso já está no cenário de todo mundo. Como a reabertura no Brasil foi um pouco mais tarde, os analistas brasileiros estão tendo a vantagem de poder usar os outros países que já reabriram como laboratório. E é fato que, por hora, a gente não vê uma superinflação de serviços mundo afora, está muito concentrado nessa parte de bens, seja por dificuldades na cadeia de produção, seja por um aumento da demanda, por hora, dado uma mudança comportamental, seja pela dinâmica do preço de commodities. Tá? Então, se a gente juntar tudo isso, quase todos os bancos centrais mundo afora ficaram mais hawkish, ficaram com uma postura mais preocupada com a inflação no mês de junho. Acho que o grande destaque, obviamente, é o Fed, uma reunião que a gente esperava que os membros falassem como é a discussão de quando vão começar a reduzir o ritmo de compra de ativos, né, o chamado tapering, essa redução. E quando eles divulgaram as projeções, a gente viu que tem um número considerável de diretores falando que subir o juro ano que vem já. Isso, obviamente, pegou todo mundo de surpresa, atropelou uma reunião que era para discutir redução de compra de ativos, e todo mundo começou a discutir eventual alta de juros nos Estados Unidos. A entrevista coletiva do Powell, do chairman do Fed, na sequência, foi já num tom mais duro, falando, olha, a gente não está pensando nisso agora, não leve então a sério essas projeções. Mas depois disso a gente teve uma série de bancos centrais também tendo uma postura mais forte. Então o Banco Central chileno já sinalizou uma alta, então lá eles divulgam, eles têm o corredor monetário, que eles chamam, numa tradução ruim, que eles divulgam a expectativa deles da curva de juros com intervalo de confiança, já mostrando uma alta em breve, o mercado já está trabalhando com uma alta na próxima reunião, e o Banxico surpreendendo todo mundo e já subindo, sem aviso prévio, numa decisão dividida, né, entre os membros, mas começando um processo de alta de juros sem maiores guidances, lembrando que o Banxico é um Banco Central do México que não é muito favorável a dar guidances, mas com toda a cara que esse não é um movimento isolado, eles também devem ter entrado num ciclo de juros. Quando a gente pensa em todo esse contexto e tenta trazer para o Brasil para pensar como isso afeta o nosso Banco Central, num primeiro momento, o Copom de junho foi lido como um evento ROC, porque lá os membros, a diretoria, admitiu que discutiram acelerar o passo para uma alta de 100 pontos. Enfim, depois teve uma série de eventos deles com o mercado, nós mesmos conversamos, e o que ficou claro é o seguinte, olha, nós mudamos o plano de voo. Como piorou a nossa projeção de inflação para o ano que vem, a gente abandonou a história do ajuste parcial e agora a gente acha que no nosso cenário base o juro tem que ir para o neutro. Como a gente abandonou uma estratégia de 5,5 para uma que o juro vai para 6,5, obviamente faz parte a gente discutir o pace. Então discutiu-se o pace. Eles não é o pace que eu digo o ritmo de alta, tá? Que atualmente está entre 75 e 75 nesse ciclo. Decidiram por 75, sinalizaram que a próxima vai ser 75 de novo, e que isso só não vai acontecer caso as expectativas de inflação, por exemplo, piorem para o ano que vem. De lá para cá, essa postura mais foco conseguiu conter bem o movimento das expectativas, então o Banco Central foi bem sucedido, na nossa cabeça vai ser uma alta de 75 pontos de novo. A questão da energia elétrica no Brasil fez com que a gente revisasse já nosso IPCA descendo para 6,5%, mas assim como terminar o ano na chamada bandeira vermelha 2 com valor mais alto puxa a inflação desse ano para cima, puxa a inflação do ano que vem para baixo. Se a gente fechar dezembro do ano que vem com bandeira vermelha 2, provavelmente é porque não choveu, e aí a gente vai ter tido um racionamento aí os preços, a economia nada vai ser o nosso cenário, a gente atribui uma probabilidade baixa com o cenário de racionamento, tudo isso depende do quanto que vai chover na temporada de chuva, que é um negócio que a gente não consegue projetar. Então, a gente acredita que o nosso Banco Central vai continuar subindo de 75 a 75. Ele diz que o cenário base dele, o juro vai para o neutro. O neutro é 6,5. A gente tem 7 de juro no nosso cenário. Por que a gente tem 7? Porque o próprio Banco Central divulga o balanço de risco. Ele fala, olha, a minha projeção central, meu cenário base, é essa, e ela está convergindo para a meta ano que vem, mas a simetria que eu vejo é para mais inflação. E como eu vejo uma simetria para mais inflação, eu tenho que fazer mais juro do que está no meu cenário base. Então, é basicamente por isso que a gente concorda com a comunicação do Banco Central, mas acha que ele vai levar o juro um pouco acima,
do que ele tem falado, mas ele ele nunca falou que ele vai levar o juro para 6,5. Ele fala, no meu cenário base, a inflação converge para a meta, com o juro indo para o neutro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse jogo de palavras. A gente tem um cenário aqui, então, atividade, a gente segue construtivo, um crescimento aí entre 5 e 5,5, a gente está na parte alta desse intervalo, com 5,4. Inflação para esse ano, a gente está trabalhando com 6,5 e uma Selic de 7. Para o ano que vem, a gente está com um juro de 2, perdão, com PIB de 2,5, pensando eventualmente em revisar um pouco para baixo. Muito grande no ano que vem em relação à dinâmica eleitoral. Esses dias mesmo a gente viu aí um dos principais candidatos, o líder das pesquisas, falando que mudaria muita coisa na política econômica do que foi feito nos últimos anos. Isso aí certamente é lido com um certo grau de nervosismo por parte dos mercados. Óbvio que eu acho que os mercados, isso aí tá, se por um lado está muito longe a eleição para começar a fazer preço, também é fato que começa-se a gerar uma tensão quando a gente vê um comportamento uniforme das pesquisas de opinião. O governo não conseguiu, é fato que, por mais que a gente acredite que essa CPI não vai conseguir gerar um fato novo que resulte no indiciamento do presidente, então ela não vai ter um efeito concreto nesse sentido, o impacto na popularidade do presidente está claro. A gente teve aí o início do auxílio emergencial novo para quase 40 milhões de pessoas, a gente teve uma extensão dele até outubro, a economia está crescendo, o emprego formal está criando mais vagas do que nunca, o governo já sinaliza com um novo Bolsa Família que vai ser o dobro do atual, sinaliza com um impacto multibilionário aí na redução da tabela de imposto de renda para a pessoa física ano que vem, e a popularidade do governo segue, as mortes estão caindo, a vacinação está andando e a popularidade está bem estagnada, até piorando um pouco na margem. Então isso, de certa forma, começa a gerar um grau de apreensão, ainda bem incipiente nos mercados. Mas, para encerrar minha parte, é isso. A gente segue construtivo, pensando aqui no nosso cenário econômico com o Brasil. É um mundo que muda um pouco a postura dos bancos centrais, especialmente os emergentes, todos um pouco mais... todos mais hawkish na margem. O Banco Central do Brasil, por ter largado antes, nesse ciclo de alta de juros, pode manter o ritmo atual. Lembrando que um pace, um ritmo de 75 pontos de alta por reunião é historicamente alto já. Então, a gente pensa, está com uma cabeça assim, um aperto monetário nas economias emergentes, ainda nos Estados Unidos, a gente vê uma discussão de juro ficando para meados do ano que vem, provavelmente para o início de 2023, bastante construtivo com atividade aqui. Eu acho que o impacto da reabertura tende a ser bastante forte, tá? Então, a velocidade de queda das internações em São Paulo e de outros lugares também, eu falo de São Paulo porque é aquele que divulga o dado diário, que a gente tem uma qualidade melhor, mas a Fiocruz divulga aí os boletins dela semanais ou a cada 2 semanas, analisando todos os estados da União. A velocidade de melhora é muito rápida, isso deve resultar numa reabertura bem rápida também. O risco para esse cenário, obviamente, é a mutação da Delta, que ainda não está claro que vai se materializar. E mesmo que se materialize, o impacto vai ser muito menor do que a segunda onda, que já teve um impacto econômico, obviamente, razoavelmente baixo no Brasil. Então é isso da minha parte. O mês terminou super bom, agora começa com muita incerteza, né? Então, seja por causa dessa questão da popularidade do governo, seja por causa do risco da Delta, seja por causa simplesmente de uma reprecificação aí, as pessoas revendo os ativos americanos, eu deixo essa parte difícil para o julho, mas tirando esse ruído do começo do mês de julho, a gente ainda está bastante construtivo, tá? Junho foi um mês de afirmação desse cenário nosso otimista, e esse começo aí chacoalhando de julho não é o suficiente para fazer a gente mudar a nossa cabeça, não. Uma pincelada muito rápida de reforma tributária no nosso cenário. O governo vinculou a receita. Então, o que acontece? O governo está propondo, basicamente, começar a tributar dividendos em 20%, reduzir em 5 pontos percentuais a tributação do IRPJ, e do lado da pessoa física, acabar com a JCP, e do lado da pessoa física, uma nova tabela de imposto de renda, que aumente a faixa de isenção para R$ 2.500,
e reduz aí o número de pessoas elegíveis ao desconto da declaração simplificada. Hoje em dia o governo gasta uns 150 não, mas vai uns 50 bilhões de reais, acho que é justo, não menos, uns 25 bilhões de reais o governo gasta por mês ou deixa de arrecadar por causa desse desconto da simplificada. A reforma foi forjada na Receita Federal, então ela tem uma série de pontos controversos, com um viés muito arrecadatório que podem inviabilizar aí alguns negócios. Então, a gente tem muita dúvida sobre o que vai aprovar, mas uma convicção muito grande que esse core da reforma, a saber, aí, redução do IRPJ, aumento de dividendos e nova tabela do imposto de renda, isso vai permanecer. Obviamente, muita coisa deve ser desaguada, porque o governo tem urgência em aprovar, porque ele precisa dessa receita para satisfazer, a título de lei de responsabilidade fiscal, o novo Bolsa Família. Então, esse é o incentivo que tem gerado toda a urgência do governo, e é por isso que a gente acredita que isso deve ser aprovado na Câmara mais tarde, em agosto, e no Senado em setembro.